Seja muito bem-vindo para a jornada Vidas em Jogo. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E eu quero dizer para você aí que está me assistindo, você que escolheu estar aqui presente comigo, que ao longo dessas 3 aulas eu vou te mostrar que é possível sim recuperar o controle sobre sua vida e se libertar de uma vez por todas do vício em apostas online. O mais importante ainda que isso, eu vou te mostrar quais são os erros mais comuns que te impedem de retomar o controle sobre sua vida e se libertar desse vício que está destruindo a tua vida e a vida da tua família. E olha só que interessante, ao longo dessas 3 aulas você vai entender como o teu cérebro funciona e o mais importante, vai entender alguns passos para você se libertar do vício, se libertar de uma vez por todas desse ciclo de dor, desse ciclo de sofrimento que está destruindo a tua vida. Vamos nessa? Agora, imagina só o quão bom seria você recuperar o controle da tua vida sem ter que contar com a sorte, sem ter que esperar o resultado da próxima aposta, sem ficar preocupado. Imagina só você com a tua paz restaurada. Consegue imaginar isso? Então, presta atenção no que eu vou dizer para você. No final desse evento, no final da jornada Vidas em Jogo, você vai entender como é possível recuperar tudo isso, recuperar a tua paz, recuperar o controle sobre a tua vida e o mais importante, voltar a ser autor da tua própria história. E tudo isso que eu falei aqui agora para você, mesmo que você já tenha tentado inúmeras vezes e tenha fracassado, mesmo que você tenha uma dívida que você considere impagável, eu sei que provavelmente você que está me assistindo está sofrendo com as dívidas. Mesmo que você tenha uma dívida impagável, essa jornada é para você. Mesmo que você sinta que você não está pronto para enfrentar aquele temido julgamento de familiares ou amigos, mesmo que você tenha medo de falhar novamente e de voltar ao vício, eu sei como é difícil tentar e fracassar e ser julgado. Eu sei como é o ciclo do vício. Se você é uma dessas pessoas, essa jornada aqui é para você. E é claro, o mais importante de tudo, se você está aqui nessa jornada, se você decidiu estar aqui nessa jornada aqui e agora para ajudar o teu familiar, para ajudar a pessoa que você ama, você está no momento certo. Se você tem um familiar viciado em apostas, essa jornada é para você. Eu vou te mostrar os primeiros passos para o teu familiar se libertar de uma vez por todas do vício em apostas online. E eu sei que talvez você que está me assistindo deve estar pensando que isso aqui é só papinho da internet, é só mais um cara na internet prometendo milagre para você, mas eu quero dizer que não é papinho de internet. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade. Imagina só, depois de tanto tempo, você lutando contra o vício e aparecer aqui um psicólogo falando que tem sim como você se libertar do vício, que tem sim como você recuperar, você ou o teu familiar recuperar o controle sobre a tua vida. Então, eu quero dizer para você, confie na minha palavra, confie no conteúdo que eu vou trazer para você ao longo dessas 3 aulas. Assista essas aulas até o final que você vai ver que sim, é possível retomar o controle sobre a tua vida. E se você está na dúvida que de fato tudo que eu vou trazer para você ao longo dessas 3 aulas realmente funcionam, eu vou trazer aqui e agora histórias reais de pessoas que passaram pelo que você está passando, que aplicaram as ferramentas corretas, que aplicaram o método correto e que conseguiram recuperar o controle sobre suas vidas. Presta atenção nessas histórias. Presta muita atenção agora, hein? Eu me considerei um viciado. Gente, essa é a primeira visão que você tem que ter. Quando você tá ali nisso, apostando todo dia, colocando dinheiro que não era para colocar, pegando dinheiro emprestado para suprir ali quando você toma um head, gente, você já tá viciado, mas você não tá conseguindo enxergar. Aconteceu isso comigo, tem muita gente aí perdendo tudo, tem muita gente perdendo família, se afastando de pessoas. A gente tem que se conscientizar, isso não é brincadeira, tá certo, gente? Eu tô aqui expondo o que aconteceu comigo, a realidade mesmo, para poder chegar ao maior número de pessoas e que isso possa ajudar, né, muita gente. Você seguindo tudo isso, né, fazendo todo esse acompanhamento, eu tenho certeza, independente do que aconteceu, independente do estouro financeiro que você causou, gente, a sua vida vale mais do que qualquer coisa. Na realidade, a nossa vida não tem preço, tá certo? Não se sujeite a nada para bancar esse vício. Busque ajuda. Diga para você mesmo que você está viciado, esse é o primeiro passo. Vá atrás. Que você é forte, você vai conseguir. Eu consegui, gente. Eu perdi mais de 100 mil. Acho que deve ter uns 150 mil, mais ou menos. Perdi casamento. A minha ex me largou e falou uma porrada de coisa pra mim. Então hoje eu tô bem, eu tô feliz com isso tudo, porque graças a Deus eu me livrei dessa maldita aposta. Desse maldito vício que me jogou no fundo do poço.
quando não tinha mais dinheiro, começava a mentir pros outros, falando que tava prestando dinheiro para aquilo e não era. E aí de lá pra cá foi vindo, e eu só perdendo dinheiro, perdendo. E fiquei nessa angústia, né? Angústia que quando perdia, batia aquela angústia danada, eu entrava em desespero. Eu sei que o negócio não foi fácil para mim. Perdi muito dinheiro mesmo, entendeu? Aí hoje em dia eu tô com dívida, acho que se brincar, acho que mais de 50 mil. Se brincar aí, né? Fora aqueles os pedacinhos que a gente colocava, né? Perdia muitas noites, né? Eu, graças a Deus, tenho que agradecer muito a minha esposa, que ela me entendeu. Eu conversei com ela e ela me entendeu sobre o meu vício. E ela que procurou ajuda para mim. Eu decidi parar com isso, porque estava indo minha saúde embora, a minha indignação embora, né? Tudo embora. Então ela assistiu um vídeo do Dr. Leonardo e ela passou para mim. Eu comecei a assistir os vídeos dele, né? Comecei a ver os vídeos dele e pedi ela para pegar esse tratamento para mim, né? Ela entrou em contato e aí eu tô passando por tratamento pelo Dr. Leonardo aí e graças a Deus está dando tudo certo, né? Hoje eu me sinto assim outra pessoa, né? Em termos desses vícios de jogo, né? Porque sozinho é difícil, sozinho para a gente sair desse vício é difícil, né? Tem que ter muita fé em Deus e procurar um tratamento mesmo, né? Igual eu procurei, né? Graças a Deus está dando tudo certo aí. E eu tô aí. Graças a Deus eu tô indo, tô levando a vida, né? E graças a Deus tô com o Dr. Leonardo aí. E eu sei que não foi muito fácil para mim, que tem muito tempo que eu jogo. Muito tempo. E eu ganhei o que hoje? Nada. Só estragou minha saúde, né? Estragou minha saúde. Às vezes quando eu perdia muito dinheiro, entrava em desespero. Os pensamentos vinha pensamento até de eu me né? Mas graças a Deus, Deus foi tão bom e maravilhoso que eu não fiz besteira, né? Como todos viciados, sabe, esse jogo aí não só traz a mal a pessoa. Esse vício é um problema silencioso que afeta a vida de milhares de pessoas e, é óbvio, de suas famílias. E se você está aqui hoje, é porque provavelmente você sabe que o vício em apostas online é um problema devastador e que pode sim te levar para o fundo do poço. E eu quero dizer para você que eu mesmo, ao longo dos meus 9 anos de experiências, já acompanhei centenas de pessoas que chegaram até o meu consultório, que chegaram até mim, achando que não tinha mais o que fazer, achando que não tinha mais saída. Inúmeras famílias chegaram completamente desesperadas, pensando: Leonardo, eu não sei, nós não sabemos mais o que fazer, não tem saída. Não é fácil, eu concordo, não é fácil, mas existe sim uma saída e é isso que eu quero mostrar para você ao longo dessas 3 aulas. E se isso está acontecendo com você ou com alguma pessoa que você ama, a boa notícia é que eu vou te mostrar nesse evento ferramentas práticas que vão te ajudar ou ajudar o teu familiar a sair do vício. Então, meu amigo, presta muita atenção. Esse é o momento de virar a página. Esse é o momento de caminhar para frente. Esse é o momento de buscar um novo rumo da tua vida. Ao longo dessas 3 aulas, eu vou mostrar para você ferramentas práticas que eu criei, desenvolvi, lapidei através da psicologia baseada em evidências, onde eu utilizei com centenas de pessoas e, é claro, acabei ajudando elas a recuperar o tão sonhado controle sobre suas vidas. Então, eu quero te dizer do fundo do meu coração, você fez a escolha certa de estar aqui comigo. Você está dando o primeiro passo para se libertar de uma vez por todas do vício em apostas online e recuperar o tão sonhado controle sobre sua vida. Já imaginou como seria maravilhoso se ver livre de uma vez por todas do vício em apostas online? Já imaginou como seria retomar o controle sobre sua vida? Você já imaginou que coisa maravilhosa você se ver livre das dívidas, essas dívidas que te fazem tão mal, essas dívidas que te tiram a tua paz? Você já imaginou como seria bom você ter paz de espírito? Você já imaginou como seria bom você colocar a cabeça no teu travesseiro à noite e não estar preocupado com as dívidas, e não estar preocupado com tudo aquilo que você tem que pagar, não estar preocupado com as consequências do vício em apostas? Você já imaginou como isso seria bom? Ou então, quem sabe, você já imaginou como seria bom ver o teu familiar, ver a pessoa que você ama
finalmente livre dessa prisão? Eu sei que tudo isso pode parecer impossível. Eu sei que o vício já pode ter tirado praticamente tudo de você. Eu sei que você pode estar cansado, eu sei que você pode estar exausto desse ciclo do vício, mas eu tô aqui agora para te dizer, olhando no fundo do teu olho, que existe sim uma saída. E é isso que eu vou te mostrar agora. E olha só que interessante. Nessa jornada você vai entender tudo, absolutamente tudo o que acontece no teu cérebro. Nessa jornada, na jornada Vidas em Jogo, você vai aprender a parte científica. Sim, porque aqui vai ter muita ciência e psicologia baseada em evidências. Você vai aprender os gatilhos mentais e principalmente as respostas do teu cérebro que fazem você continuar apostando. Você vai entender o que te levou para essa situação de dívida e desespero e que fez você estar aqui nessa situação da tua vida e estar aqui acompanhando essa aula. Você já parou para pensar o que te levou para tantas dívidas? O que te deixou tão desesperado? Já pensou sobre isso? E o mais interessante de tudo, presta muita atenção. Você vai aprender ainda hoje, aqui nessa aula, que o jeito que você está tentando sair do vício está te prendendo cada vez mais no ciclo do vício em apostas online. Você vai entender que você está fazendo do jeito errado. Você está tentando sair do vício do jeito errado. E você vai ver aqui, nessa aula, pessoas que já estiveram como você, que estiveram sem esperança, que estiveram completamente endividadas, que estiveram completamente desanimadas e até mesmo desesperadas porque não sabiam como pagar as dívidas, não sabiam como parar de apostar, mas usaram o método certo, mas usaram as ferramentas certas e descobriram como aplicar isso no dia a dia, mudando o comportamento e se libertando de uma vez por todas do vício em apostas online. E eu quero deixar uma coisa bem clara, então preste muita atenção. O método que eu vou te ensinar aqui e agora e ao longo dessas 3 aulas não tem nada a ver com promessas milagrosas ou até mesmo aquelas frases motivacionais ou pensamento positivo. Também não depende de aplicativos de bloqueios de casas de apostas ou daquelas promessas falhas que qualquer pessoa consegue burlar. O que eu vou te ensinar aqui e agora é psicologia baseada em evidências, é ciência, é algo que eu apliquei ao longo de anos. Apliquei, fui refinando e estou entregando para você ferramentas práticas que sim podem te ajudar. E não se trata de só se distrair, de procurar um hobby, ou até mesmo só se controlar, ou não se trata só da tua força de vontade, como muitas pessoas dizem por aí. Você só precisa da tua força de vontade para vencer o vício. Não é por aí, porque o vício é uma patologia, é uma doença. Então não é só a tua força de vontade, é muito mais do que isso. E é isso que eu quero te mostrar nessa aula. Se fosse tão simples assim, só a força de vontade, obviamente que você e muitas outras pessoas já teriam conseguido parar de apostar. Se fosse tão simples, não tinha tantas pessoas viciadas, presas no vício. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso que eu vou explicar para você nessa aula. São anos estudando, são anos atendendo famílias, são anos atendendo pacientes viciados em apostas. E eu sei que você deve estar pensando, é só mais uma historinha da internet, é só mais um cara na internet querendo mostrar algo impossível para mim. Eu quero te falar uma coisa, eu te entendo. E se eu tivesse no teu lugar, depois de tantas tentativas frustradas, depois de tantas recaídas, depois de tanto dinheiro jogado pelo ralo, depois de tanta destruição da tua saúde mental, eu também estaria com o pé atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olhando no fundo do teu olho, isso aqui não é papinho. Esse método que eu vou explicar para você agora foi criado por mim, com base em 9 anos de atendimentos, atendendo centenas de pessoas viciadas em apostas online. Eu não comecei ontem. É um método com embasamento científico, com ferramentas testadas e comprovadas, fundamentado em estudos sérios sobre compulsão, sobre vício e sobre comportamento. É baseado na terapia cognitivo-comportamental, é baseado na Gestalt terapia, é baseado em ferramentas práticas que eu vou apresentar para você. E o mais importante, já ajudou centenas de pessoas reais a recuperarem a sua vida, a sair do ciclo do vício, a pagarem as dívidas e, o mais importante, a reestruturarem os seus relacionamentos. Eu sei como o vício é destrutivo. Eu sei que o vício destrói os lares. Eu sei que o vício destrói casamentos. Eu sei que o vício destrói a tua autoestima e destrói a tua saúde mental. Infelizmente, eu já tive amigos que perderam tudo. Isso mesmo, eu já vivi isso na pele. E amigos que quase perderam a própria vida como consequência do vício. Antes de chegar até aqui, antes de estar conversando aqui com você, eu vi de perto como esse mal consome as famílias. Eu comecei muito cedo trabalhando com vícios. Eu comecei quando eu ainda era estagiário no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Lá eu comecei atendendo moradores de rua. Moradores de ruas, usuários de crack.
Lá eu vi como o vício é destrutivo. Lá eu comecei a fazer inúmeros atendimentos, aprendendo com psicólogos mais velhos e o mais importante, vivendo o vício no dia a dia. Lá eu comecei a perceber como eu tinha facilidade em atender pacientes com vícios. Lá eu comecei a entender na pele, com atendimentos práticos, com psicologia baseada em evidências, o que é o vício. Essa área dos vícios era claramente uma área que já me chamava. Já começou a brilhar meus olhos e falar, meu Deus, como é interessante atender pacientes viciados. Depois disso, eu acabei me tornando coordenador do CAPS e cada vez mais eu fui atendendo pacientes com vícios, pacientes viciados, pacientes perdendo a vida pelo vício. Foi aí que veio a pandemia. Durante a pandemia, tudo mudou. O mundo mudou e eu comecei a atender pacientes que estavam prestes a serem entubados. Eu trabalhava numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. E lá eu fazia os últimos atendimentos antes do paciente ser entubado, porque muitos pacientes não queriam ser entubados, estavam com medo de serem entubados. Olha aí, ó, essa foto que interessante que eu trouxe para você. Eu aqui todo paramentado, no meio da pandemia, no olho do furacão, atendendo pacientes que estavam lá prestes a serem entubados. E foi aqui, nesse momento, que as coisas começaram a mudar para mim. Foi aqui, nesse momento, que um paciente trouxe uma demanda completamente diferente. Algo que eu não conhecia tanto. Foi aí que um paciente trouxe uma demanda de vício em apostas online. Esse paciente estava completamente viciado em apostas online. E é claro, no meio da pandemia, inúmeras pessoas começaram a apostar. Devido ao lockdown, devido a muitas pessoas estarem em casa, muitas casas de apostas começaram a investir fortemente no digital. E foi aí que o vício aumentou muito. O mais interessante é que esse assunto, as apostas online, era um assunto que quase ninguém falava na época. Nas universidades não falavam, até hoje falam muito pouco. Tinha pouquíssima literatura falando sobre o vício em apostas. Até tinha literatura falando sobre o jogo patológico, mas aplicado a cassinos físicos, a jogos de dados, tudo muito retrô, tudo muito antigo, mas nada muito contemporâneo, nada muito atualizado e voltado para o que as pessoas realmente precisavam, que era o vício em apostas online e a relação da pessoa com a tela. Foi aí que eu percebi que eu deveria me desafiar. Foi aí que eu percebi que eu deveria fazer estudos diferentes. Foi aí que eu mergulhei de cabeça no vício em apostas online. Durante a minha formação de psicologia, durante os anos de faculdade, eu aprendi muito. Tive até matérias específicas sobre vícios, sobre dependência química, sobre cocaína, sobre maconha, sobre o crack, até mesmo sobre o alcoolismo. Mas aposta era algo muito novo. Apostas online, então, peraí, como assim apostas online? Deu para você entender o tamanho do desafio? Foi aí que eu comecei a estudar profundamente. Foi aí que eu comecei a pesquisar e estudar verdadeiramente o que eram as apostas esportivas, qual é a diferença para o poker, como era o poker online, o que era o jogo do aviãozinho, o que era os caça-níqueis, os jogos de slots, o jogo do tigrinho, ou até mesmo o Crazy Time e tantos outros tipos de apostas que existem. Foi aí que eu falei, meu Deus, quantas apostas, quantas pessoas estão afundadas, quantas armadilhas aí na internet, quantas pessoas vão cair nisso? Como assim? O que é o Mines? O que é o jogo do aviãozinho? Quais são os gatilhos mentais? Foi aí que eu fui me aprofundando cada vez mais nesse mundo e aprendendo muito. Foi aí que eu comecei a criar as minhas ferramentas que eu vou apresentar para você ao longo dessas aulas. Foi aí que eu quis entender o que havia por trás de cada jogo. E o mais importante, foi aí que eu quis entender o que acontece no cérebro de quem aposta. Por que uma pessoa fica presa no jogo do tigrinho? Por que uma pessoa fica presa numa aposta esportiva? O que acontece no cérebro dela? Por que uma pessoa fica presa no jogo do aviãozinho? Por que o poker online é tão viciante? Qual o gatilho mental? Por que o cérebro fica preso ali? Qual neurotransmissor a pessoa sente? Qual neurotransmissor o cérebro ativa quando uma pessoa está apostando? E mais do que isso, eu quis entender como um todo o cérebro de quem aposta. Foi aí que eu entendi algo que poucos profissionais conseguem entender. O vício em apostas está diretamente ligado à relação com a tela e todos os estímulos que a tela traz. Principalmente o tempo de exposição e o looping digital. Essa é a principal diferença neurológica do vício em apostas com a dependência química. Comecei então a estudar neurociência, compulsão, li livros, li artigos, pesquisei profundamente e adaptei técnicas da Gestalt terapia, que é a minha linha teórica, da terapia cognitivo-comportamental, do behaviorismo, da psicologia do esporte, entre tantas outras. Eu fui conhecendo, fui estudando e fui adaptando, especialmente para o vício em apostas. E mais importante do que toda essa teoria, de todo esse estudo científico, eu comecei a conviver com apostadores. Eu comecei a viver o dia a dia, a atender um apostador após o outro, a atender um apostador viciado
viciado após o outro. E foi aí que eu comecei a entender os pensamentos automáticos. Foi aí que eu comecei a entender como pensa um apostador, quais são os principais comportamentos, como é a manipulação, como é o ciclo da mentira. Foi aí que eu comecei a estudar a psicologia baseada em evidências. Foi aí que eu comecei a entender o comportamento, o pensamento e a neurociência de um apostador. Foi aí que eu comecei a entender, na prática, algo muito sério. Muitas pessoas simplesmente não sabiam como parar de apostar. Mesmo que elas quisessem, mesmo que elas se esforçassem, mesmo que elas se dedicassem, muitas pessoas não sabiam como parar. Eu vi mães chorando de desespero, desesperadas, porque os filhos não paravam de manipular, porque os filhos não paravam de mentir, porque os filhos não paravam de se endividar, e até mesmo porque alguns filhos chegavam até a roubar. Vi filhos enganando os pais, prometendo que iam parar e apostando no mesmo dia. Vi filhos manipulando, vi filhos pegando o dinheiro dos pais. Vi pessoas mentindo para si mesmas, falando, essa vai ser a última vez que eu vou apostar. Mas é claro, não era a última vez. Foi aí, olhando tudo isso, que eu entendi. A maioria está tentando parar de apostar do jeito errado. No impulso, no desespero, sem estratégias, sem ferramentas e principalmente sem apoio. E o resultado de tudo isso, das pessoas tentarem do jeito errado, uma recaída atrás da outra. 1, 2, 3, 4, 5 recaídas. Junto com isso vem o desespero, o desânimo, as dívidas, os problemas familiares. As recaídas trazem isso. O vício traz isso. A cada recaída que uma pessoa tem, machuca mais, destrói ainda mais a autoestima. Depois de anos de estudo, de ciência e de prática, eu reuni tudo isso que eu falei para vocês em um único programa. E hoje você vai conhecer os primeiros passos desse caminho. Foi com base nesse trabalho, nessa experiência que nasceu o programa Cartada Final. Algo que eu desenvolvi no dia a dia aprendendo, criando ferramentas, criando um programa prático para te ajudar a sair do vício. Desenvolvi o programa Cartada Final testando, retestando, refinando, aprendendo e aos poucos, depois de tantos testes, eu comecei a ver famílias sendo reformuladas, vidas sendo reconstruídas, casamentos sendo restaurados, dívidas sendo pagas, vida financeira sendo restaurada, pessoas que literalmente já tinham perdido tudo mesmo, vendo a vida financeira ser restaurada e, é claro, voltando a sorrir novamente e ficando leve, sem dívidas. E hoje, depois de tudo isso, com muito orgulho, eu posso dizer, olhando no teu olho, que eu tenho alunos em todos, literalmente todos os estados do Brasil e em mais de 11 países. E por que eu tô comentando tudo isso para você? Porque agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Como está a sua vida hoje? Seja sincero para mim. Você sente que você tem controle das suas escolhas ou você não tem? Ou você sente que o vício já tomou conta das tuas escolhas, já tomou conta da tua vida financeira, já tomou conta da tua paz? Ou talvez você esteja ali, no outro lado, vendo a pessoa que você ama ter a vida destruída, vendo a pessoa que você ama ter a vida jogada no ralo e sentindo aquela impotência de ver o teu familiar indo pro buraco e não sabendo o que fazer. Se você se identificou com essas perguntas, se você respondeu que você está no limite, tanto como apostador, ou se você é um familiar de um apostador, se você se identificou e você está no limite, você precisa assistir essas 3 aulas até o final, porque eu vou te apresentar algo consolidado, porque eu vou te apresentar ferramentas práticas, porque essa é a minha missão de vida agora, ajudar famílias a serem reconstruídas, é ajudar famílias a recuperar aquele familiar que está perdido, é ajudar você que está perdido com o vício em apostas a retomar o controle sobre sua vida e se libertar do vício em apostas. Essa é a minha missão, e tudo isso com um programa que já transformou vidas e que, claro, pode transformar a tua vida também. A partir de agora, desse momento, tudo que você precisa para sair do vício é, primeiro, entender como o vício funciona no teu cérebro. Você sabe como o vício funciona no teu cérebro? Segundo, você precisa ter acesso às ferramentas certas para quebrar esse ciclo do vício. E terceiro, e óbvio, também muito importante, contar com a ajuda de quem realmente sabe, de quem realmente entende e tem experiência para te ajudar a sair do vício. E para te mostrar que essas ferramentas que eu vou apresentar para você ao longo das aulas realmente funcionam, eu vou trazer para você aqui e agora uma história real. Conheça a história do Lucas Batalha, uma pessoa que teve a vida muito prejudicada pelo vício e que usou essas ferramentas e, é claro, conseguiu recuperar o controle sobre sua vida. Uma história real de alguém que, de fato, passou pelo que você está passando e que conseguiu quebrar o ciclo do vício. Assista a história do Lucas Batalha. Eu tive envolvimento com a aposta esportiva no ano de 2020
21, 22, 23 e um pouco de 2024, tá bom? Eu influenciei já várias pessoas a apostarem. Eu já fui dono de um grupo de tip, né? Quem é do mundo dos apostas esportivas sabem do que eu estou falando. Como eu influenciei várias pessoas a entrar nesse mundo e postava ganhos e isso e aquilo. Algumas pessoas começaram por minha causa. Eu me vi na necessidade, depois de eu ter passado por todo o processo, eu jogar um pouco do outro lado. Não achava justo sair dessa, me livrar, sem ao menos deixar um conselho, um recado. Não hesite em procurar o tratamento. Pode ficar tranquilo que o tratamento sai muito mais barato e é muito mais benéfico para a sua saúde do que você ficar lutando consigo mesmo, achando a hora, o momento de parar. Isso você só vai se afundar mais. Eu passei por muita coisa, cheguei a perder 50 mil reais, né? Eu sou novo, tenho 21 anos, 50 mil reais é muita coisa ao longo desses anos, né? Sou estudante também. Então, se você não tiver um amparo familiar, um tratamento psicológico, explicar a sua situação, é muito difícil sair dessa. Então, se apegue a Deus e faça o tratamento, que com certeza suas coisas vão dar certo. Hoje eu posso falar que eu venci a pós-esportiva mais de um ano sem. Não tenho mais vontade nenhuma de apostar, não tenho mais desejo nenhum, até porque você vê as coisas na sua vida começando a dar certo. Você vê o tanto que aquilo te prejudicava. Muito disso por causa do Léo. Muito disso por causa do Léo. Na verdade, sem ele seria impossível parar. Não sei onde que eu estaria hoje. E sem Deus também eu não saberia onde eu tô, né? É isso. Muito obrigado por um pouquinho da sua atenção. Você está passando por isso, muita força, muita fé, porque você vai resolver esse problema, tá? E a primeira coisa que você precisa entender para você sair do teu vício é os erros que você tem cometido tentando acertar. O que você tem feito para tentar sair do vício é justamente o que tem te mantido preso no vício. Provavelmente você tem tentado sair do vício do jeito errado, da forma errada. Por isso que é muito importante que você preste atenção aqui e agora. Então, eu te convido a pegar papel e caneta para anotar tudo a partir de agora. Pega papel e caneta aí, beleza? Que o conteúdo é muito importante. Deixa eu te falar uma coisa que provavelmente ninguém te falou até agora. O principal erro que as pessoas cometem ao tentar sair do vício. O principal erro que mantém você preso no ciclo do vício. Pega a tua caneta e anota. O principal erro que provavelmente você e outras pessoas estão cometendo é tentar pagar as dívidas antes de sair do vício. Isso mesmo, não tente pagar as tuas dívidas antes de parar de apostar. Por quê? Se você tentar pagar as tuas dívidas antes de tratar o teu vício, provavelmente você vai continuar apostando, vai continuar perdendo dinheiro e vai continuar nesse ciclo do vício. Então, muitas pessoas caem nesse ciclo do vício, estão endividados, estão perdendo dinheiro, ficam desesperados pelas dívidas e apostam mais para tentar pagar as dívidas. Focam tudo nas dívidas, mas não focam no vício, não focam no tratamento, não focam em ferramentas práticas. Por quê? Porque estão desesperados pelas dívidas. Eu entendo, eu sei que é difícil quando você está endividado, eu sei que é difícil quando o banco fica te cobrando, ou até mesmo quando agiotas estão te cobrando. Mas você precisa focar primeiro em tratar o teu vício, depois em pagar as dívidas. E isso acontece porque o problema não está necessariamente no dinheiro, o problema está no teu comportamento, o problema está nos teus pensamentos automáticos. Isso te mantém no teu ciclo de apostas sem fim, no teu ciclo doentio. Outro exemplo muito claro que eu trago aqui para você nesse vídeo, que simboliza muito bem quando uma pessoa tenta pagar as dívidas antes de tentar parar de apostar, antes de tratar o vício, é a mesma coisa que você tentar encher um balde de água, mas esse balde está furado. Mesmo que você coloque muita água, mesmo que você despeje muita água, você nunca vai conseguir manter esse balde cheio. Por quê? Porque o balde está furado, vai continuar vazando água. No teu caso, você vai continuar apostando, você vai continuar perdendo dinheiro. Mesmo que você corra atrás de dinheiro, mesmo que você tente planejar para pagar as suas dívidas, você vai continuar se endividando mais, vai continuar apostando mais, vai continuar no ciclo do vício. Então, se o balde está furado, se você está apostando, se você está completamente imerso no ciclo do vício, primeiro você precisa tratar o teu vício para depois pagar as tuas dívidas. Eu tenho certeza que agora começou a fazer sentido para você. Agora você começou a entender a minha linha de raciocínio. O teu principal objetivo não deve ser, em hipótese alguma, tentar ganhar mais dinheiro. Deve ser tentar parar de perder dinheiro, tentar parar de apostar. Primeiro, pare de perder dinheiro. Depois você se preocupa em ganhar dinheiro. Primeiro, tratar o vício, depois pagar as dívidas.
Tentar pagar as dívidas sem tratar o vício é exatamente isso. Você tenta resolver as consequências, mas você não trata a causa. Então, foque na causa, foque em tratar o teu vício. Beleza? O segundo erro que eu trago aqui para você também é um erro muito comum, um erro que muitas pessoas cometem e que acaba mantendo as pessoas no ciclo do vício. O segundo erro é tentar parar de apostar aos poucos. Quando uma pessoa tenta parar de apostar aos poucos, é a mesma coisa que ela jogar gasolina para apagar um incêndio. Imagine um incêndio, tá pegando fogo. Ela fala: "Ah, vou jogar só um pouquinho de gasolina, porque vai apagar o fogo. Vou jogar um pouquinho de líquido". Você está estimulando, você está mandando estímulo pro teu cérebro, você está alimentando o teu vício, está jogando combustível no fogo, vai aumentar o fogo. Por quê? Porque você vai estar acostumando o teu cérebro a apostar. Então, não faça isso. Tentar parar de apostar aos poucos só estará alimentando o teu vício. É igual a história de um fumante, de um tabagista, que fala que vai diminuir a quantidade de cigarro aos poucos, mas ele não consegue parar de fumar aos poucos. Ele continua fumando e ele acaba enganando ele mesmo. Ou até mesmo uma pessoa com diabetes. Sabe que não pode comer doce, sabe que não pode ingerir muito açúcar, mas ela continua ali com o chocolate na gaveta dela, continua naquele ciclo da alimentação errada. É isso que você está fazendo quando você tenta parar de apostar aos poucos. Não tente parar de apostar aos poucos. Pare de alimentar o teu vício. Essa estratégia da redução de danos, de tentar parar de apostar aos poucos, pode até fazer sentido em outras áreas da vida. Pode até funcionar em outras situações, em outros casos. Mas quando se trata de compulsão, mas quando se trata de vício, mas quando se trata de resposta neurológica, nós estamos falando aqui de neurologia, não funciona. Especialmente no vício em apostas, na compulsão, no jogo patológico, não vai funcionar. Então não cometa esse erro de tentar parar de apostar aos poucos, pois o teu cérebro estará sendo alimentado pelo comportamento da aposta. Não faça isso. Resumindo, em outras palavras, é que essa tentativa de redução sem orientação, sem nenhum tipo de ferramenta, acaba só alimentando o vício. Quando a pessoa faz isso, o cérebro continua recebendo os estímulos, mesmo que seja com uma intensidade menor, o cérebro continua sentindo o gosto da aposta. Então, o cérebro continua viciado e você continua naturalmente, consequentemente, no ciclo do vício. Porque, na verdade, o que muitas pessoas não sabem ou não entendem é que o cérebro ele não precisa de grandes doses do vício para ele continuar vivo. Muitas vezes, com pequenas doses do vício, ou seja, com pequenas atitudes do vício, o cérebro continua viciado. Ou seja, essa situação de tentar parar de apostar aos poucos traz uma falsa sensação de controle, uma falsa sensação de que você vai conseguir controlar o teu vício com pequenas apostas. Aí, em qualquer situação de estresse, em qualquer situação de trânsito ou em qualquer situação familiar onde você esteja mais estressado, a possibilidade de você recair no vício, de aumentar o teu vício, de você ter uma recaída muito grande, é muito maior. Então, não alimente o teu vício com pequenas apostas. Beleza? Esse é o segundo erro que eu trago para você nessa aula. Mas fica tranquilo, na aula 2 eu vou te mostrar o porquê que esse método de tentar reduzir as apostas aos poucos não funciona. Eu vou te explicar por A mais B, beleza? Para ser mais claro, na aula 2 eu vou te apresentar a ferramenta Escudo Anti-Recaída, onde você vai aprender de uma vez por todas como romper o ciclo do vício e se libertar do vício em apostas online. Outro erro que eu trago para você nessa aula, que muitas pessoas cometem, é tentar parar de apostar sozinho. Muitas pessoas tentam parar de apostar sozinho, mas não conseguem. Você sabe o porquê? Porque não tem ferramentas. Porque basta uma briga com o chefe, uma briga com a esposa, qualquer frustração que ela acaba recaindo, no ciclo do vício. Por quê? Porque não sabe como lidar com as frustrações e acaba tendo mais uma recaída, acaba tendo as apostas como uma válvula de escape emocional. O problema é que o teu cérebro já age no piloto automático. O teu cérebro não pergunta se ele pode ou não pode pensar em apostas. Ele não pergunta se ele pode ou não pode despertar a vontade de apostar. Ele simplesmente age. Age primeiro, não pergunta para você se ele pode. E é assim que você tem uma recaída. É por isso que você precisa entender uma coisa. Apenas a força de vontade não é o suficiente para você parar de apostar. Você precisa aprender a se defender. Você precisa aprender a enfrentar o vício. Tentar vencer o vício sozinho é a mesma coisa que você tentar atravessar um deserto sozinho, sem ajuda, sem ferramenta, sem nenhum automóvel. Você vai conseguir atravessar um deserto sozinho assim? Provavelmente não. O vício é a mesma coisa.
você não vai conseguir vencer ele sozinho. Sem as ferramentas específicas, sem o apoio direcionado, naturalmente o teu cérebro sempre vai tentar voltar para o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil que o teu cérebro, ou que o cérebro de uma pessoa viciada está acostumado? O caminho do vício, o caminho da aposta, o caminho onde ele encontra um conforto para as frustrações, a aposta. Eu vou ser muito sincero para você agora. Se você me acompanha nas minhas redes sociais, provavelmente você já deve ter visto comentários como: eu estou há uma semana sem apostar, eu já estou há 2 meses sem apostar, estou conseguindo, estou há 3 meses sem apostar. E quando eu vejo esses comentários, eu realmente fico muito feliz por cada comentário desse. Mas você sabe o que ninguém comenta? Você sabe o que ninguém fala? Você sabe o que ninguém tem coragem de dizer? A grande maioria dessas pessoas acabam voltando a apostar. Passam um tempo sem apostar e acabam caindo, recaindo, apostando, e depois me procuram em silêncio, me mandam mensagem, me procuram no particular. Voltam com mais culpa, com mais dívidas e mais vergonha. E você sabe o que elas dizem? Elas dizem mais ou menos isso aqui: não acredito, eu estava tanto tempo sem apostar, como isso foi acontecer comigo, não acredito que eu recaí, não acredito que eu vou viver tudo isso de novo. Você sabe por que isso acontece? Porque o vício é crônico. Se a pessoa não tiver ferramentas corretas, ou se tentar parar de apostar sozinho, é isso que acontece. Ela vai acabar recaindo. Essas falas não aparecem nos comentários. Essas falas aparecem para mim, no consultório. E eu não tô te contando isso para te desanimar. Eu tô te contando isso para te alertar. Isso é um alerta. Isso é uma forma de te conscientizar. E o mais importante de tudo, se você tiver uma recaída e não tiver ninguém para te estender a mão, isso pode ser muito ruim, isso pode ser muito devastador. Porque eu quero que você entenda uma coisa: o vício, ele é ardiloso, ele é sorrateiro. Se você não prestar atenção num pequeno detalhe, numa pequena distração tua, você pode ter uma recaída. As recaídas geralmente acontecem nos momentos que você não espera. É como uma luta de boxe. Imagine uma luta de boxe. O golpe mais potente nem sempre é o que tem mais força, mas é aquele ao qual o lutador não espera, que pega o cara distraído, que pega o lutador desprevenido. As recaídas são assim. Muitas vezes, num pequeno detalhe, você recai. O teu vício é sorrateiro e é isso que eu quero que você comece a prestar atenção. Agora eu quero que você preste atenção. Imagine só como é difícil se recuperar de uma recaída depois que você está 1 mês sem apostar, ou mesmo depois que você está 6 meses sem apostar, ou 1 ano sem apostar. Imagina só como isso vai ser difícil. Imagina como isso vai te fazer mal. É devastador. Eu sei que isso é horrível quando uma pessoa tenta se recuperar de uma recaída. Eu escuto isso no meu consultório todos os dias. Eu recebo directs lá no meu Instagram todos os dias. Mas eu tô aqui para te dizer que você não está sozinho. Eu tô aqui para te dizer que existe um programa, que existe um caminho, existe uma estrada, existe um método para você conseguir se ver livre desse vício. Eu tô aqui para te dizer que com o suporte certo, com as ferramentas corretas, além de você sair do vício, você não volta mais. Você aprende com as ferramentas certas a não recair. Agora, segura essa informação que eu quero que você entenda algo muito importante. Eu quero que você entenda o que acontece com você quando você está imerso no vício em apostas, quando você está preso naquele looping do ciclo do vício. E o caminho que você precisa trilhar até que você consiga conquistar o teu caminho de volta. E para ficar mais simples essa explicação e para ficar mais lúdica essa explicação, imagine que existem 2 botões, o botão vermelho e o botão verde. O botão vermelho te coloca no modo sobrevivência do vício e o botão verde te coloca no modo de reconstrução e recuperação. E agora aqui preste muita atenção, porque eu vou te explicar o que acontece na tua cabeça, no teu cérebro, o que acontece na tua vida quando você está com esses 2 botões ativados. Quando você está com o botão vermelho do vício, quando você está imerso no vício e quando você ativa o botão verde. Então presta atenção, quando que o botão vermelho do vício, o botão vermelho está ativado? Bom, na tua cabeça o botão vermelho do vício está ativado quando você acha, quando você pensa que a única forma de você pagar as suas dívidas é apostando para tentar ganhar mais. Geralmente, muitos apostadores que falam comigo falam: Leonardo, eu estou desesperado com tantas dívidas, eu não sei mais o que fazer para pagar as minhas dívidas, eu estou completamente desesperado. A única forma de pagar as minhas dívidas é apostando para tentar ganhar, Ou seja, a pessoa tenta apostar mais, ela tenta apostar mais para tentar ganhar mais. Nesse momento, ela está com o botão vermelho ativado. E esse é o modo de sobrevivência do vício. Ou seja, esse é o botão vermelho, esse é o ciclo do vício. E por que a pessoa fica com o botão vermelho ativado tanto tempo? Por que a pessoa fica no ciclo do vício? Estudos feitos na Alemanha, publicado na revista de Neurociências Naturais, apontam que quando uma pessoa aposta, ativa as mesmas áreas do cérebro que quando uma pessoa usa drogas como cocaína, crack e maconha. Olha só que interessante. Ou seja, é o sistema de recompensa
recompensa do cérebro. E tem embasamento científico que prova isso, como nessa revista aqui. Ou seja, neurologicamente explicando para você, quanto mais você perde, mais o cérebro descarrega dopamina para compensar a frustração e a tristeza que traz apostar. Ou seja, enquanto você fica perdendo dinheiro, enquanto você fica no ciclo do vício, enquanto você fica perdendo, o teu cérebro fica compensando toda essa tristeza, essa angústia, essa frustração. O sistema de recompensa, o sistema límbico, libera dopamina e o teu cérebro vai te prendendo e você vai ficando cada vez mais preso no ciclo do vício e fica com o botão vermelho ativado. Então eu quero dizer para você, se você já se pegou dizendo a seguinte frase: ah, eu vou apostar só mais uma vez para recuperar, eu vou fazer só mais uma bet, eu vou fazer mais uma fezinha, aí, meu amigo, nesse momento é o teu botão vermelho no comando. Esse botão aqui que faz você apostar. Primeiro acontece um turbilhão de perdas. Você perde, você tenta recuperar, você aposta mais e você começa a comprometer cada área da tua vida. Você começa a comprometer a tua área financeira, você começa a comprometer o teu relacionamento e a tua família. Mas com o tempo, a realidade do vício aparece. A realidade do botão vermelho aparece. As cobranças começam a aparecer. O banco começa a ligar para te cobrar, os agiotas começam a te cobrar, até mesmo os familiares. O olhar de desconfiança das pessoas que estão ao teu lado começa a aparecer. E naturalmente, o botão vermelho e o ciclo do vício vai tomando conta da tua vida. Isso faz com que o teu cérebro, neurologicamente falando, libere cortisol. Você fica mais estressado e aí, meu amigo, a tua saúde mental vai ficando cada vez mais abalada, cada vez mais destruída. E aí você começa a dormir mal, aí você começa a sentir ansiedade o dia todo, mas mesmo assim você pensa, mesmo assim você tem aquele pensamento automático e sabotador. Na próxima aposta eu ganho, na próxima aposta eu resolvo tudo, na próxima aposta eu pago as minhas dívidas. Conta pra mim, isso já aconteceu com você? E depois de tudo isso, vem a exaustão e o desespero. Nesse momento, o circuito de recompensa do teu cérebro está tão danificado, você está tão cansado, neurologicamente você está exausto, psicologicamente você fica exausto e nada mais te dá vontade, você começa a sentir sintomas depressivos. Nesse ponto, nada mais parece ser interessante, nem os abraços da tua família, nem filmes, nem qualquer outra atividade com os amigos, até mesmo o sexo deixa de ser interessante. Isso tem acontecido com você? Quando a pessoa está nesse ponto, somente o estímulo da aposta traz prazer e interesse para a pessoa. Ou seja, nenhuma atividade vai trazer prazer para ela, somente apostar. Isso é o botão vermelho do vício ativado. E quanto mais tempo você fica com o botão vermelho do vício ativado, quanto mais tempo você fica com essas atitudes, mais você fica no ciclo do vício. E mais você mantém a rota do vício ativada no teu cérebro. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que eu expliquei para você aqui até agora mostra que somente a força de vontade não é o suficiente. Você precisa sim de ferramentas. Mostra que o vício é algo seríssimo. Mostra que o jogo patológico não é brincadeira. Você está lutando contra a neuroquímica do teu cérebro que entrou no modo automático do vício, do botão vermelho. Mas agora você entendeu como acontece o ciclo do vício e o botão vermelho na tua vida. Mas afinal, como é o botão verde? Como ativar? O que acontece quando você ativa o botão verde na tua vida e no teu cérebro? Bom, o botão verde ativado é quando você começa a colocar como prioridade, como número 1 da tua vida, você como a pessoa mais importante da tua vida, quando você começa a colocar a tua família como prioridade, quando você começa a entender que o vício é algo muito sério, mas que com estratégias certas, com ferramentas certas, você consegue vencer o vício. É quando você tem uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes. É quando você começa a conhecer o teu vício e começa a trabalhar de forma preventiva para você não perder. É quando você começa cada vez mais a entender que no ciclo do vício não adianta você tentar pagar as dívidas antes de se tratar. Você precisa entender, para ativar o botão verde, que você precisa primeiro tratar o teu vício para depois pagar as tuas dívidas. Eu sei que isso pode parecer intuitivo, mas para quem está no ciclo do vício é algo completamente diferente. Para você ativar o teu botão verde, tem que ter 3 coisas muito claras na tua cabeça. O botão verde só aparece quando 3 condições se juntam. Então presta atenção. A primeira coisa, para você ativar o botão verde na tua vida, você precisa ter clareza sobre o vício. Ou seja, você precisa conhecer o vício, você precisa entender o vício e principalmente você precisa entender esse monstrinho do vício que está dentro de você.
Esse é o primeiro ponto para você começar de uma vez por todas a ativar o botão verde na tua vida. A segunda condição para você ativar de uma vez por todas o botão verde na tua vida é a interrupção de gatilhos. Isso mesmo, é aqui onde você começa a interromper os teus gatilhos, a prevenir o ciclo do vício, aqui que você precisa entender o que é e como funcionam ferramentas práticas como o escudo anti-recaída e também a sentinela do impulso. Essas ferramentas eu vou te apresentar na aula 2, por isso que é muito importante que você esteja aqui comigo na aula 2, para você conhecer essas ferramentas, o escudo anti-recaída, a sentinela do impulso. Vamos juntos ativar o botão verde no teu cérebro. E a terceira e última condição para você ativar de uma vez por todas o botão verde na tua vida, no teu cérebro, é achar novos geradores de dopamina, novos geradores de prazer. É reprogramar, neurologicamente falando, o teu cérebro para que você tenha prazer em outras atividades. Isso você vai conseguir fazer através de uma ferramenta que se chama Mapa das Rotas Alternativas. Essa ferramenta eu também vou te apresentar na aula 2 e você vai entender um pouco como ela funciona. Ou seja, resumindo o que eu falei para você aqui entre o botão vermelho e o botão verde, é preciso primeiro você cuidar da tua mente para depois você cuidar do teu bolso. Não faça o caminho inverso, não tente pagar as dívidas antes de buscar tratamento, antes de buscar solução. Primeiro, tratar o teu vício. Primeiro, cuidar da tua mente. E agora, antes de continuar, eu quero fazer uma reflexão com você. O que aconteceu na última vez quando você tentou apostar para tentar pagar as suas dívidas? Você conseguiu pagar as suas dívidas? Você conseguiu resolver o teu problema? Ou você conseguiu um problema ainda maior? Ou você conseguiu se endividar ainda mais? O que aconteceu com você? Puxa aí na tua memória. E é claro, deixe nos comentários, deixa no chat o que aconteceu com você a última vez que você apostou. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas por que é tão difícil parar de apostar? Mas por que eu continuo fazendo isso? Por que eu continuo apostando? Por que eu continuo tentando pagar as minhas dívidas e me afundando cada vez mais? Calma que eu vou te explicar. A resposta está na ciência. E é isso que quase ninguém te explica. Você precisa entender uma coisa. O vício em apostas não é só um problema ou uma questão de escolha. O vício em apostas é uma questão de funcionamento neurológico, uma questão de funcionamento cerebral, ou seja, é diretamente ligado com a química e com as respostas neurológicas do teu cérebro. Ou seja, quando você se vê apostando de novo, quando você se vê recaindo de novo, quando você vê que você está errando de novo, não é fraqueza, é uma questão de funcionamento cerebral, como eu já te expliquei, e é uma questão de pensamento automático. Isso mesmo, nosso cérebro traz pensamentos automáticos. Está aí a teoria cognitivo-comportamental que explica muito os pensamentos automáticos e sabotadores. Vou falar muito para você no decorrer das próximas aulas sobre isso. Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando isso acontece, é você com o teu botão vermelho ativado. O ciclo do vício do botão vermelho ativado. Quando você está apostando de forma automática, quando você está com pensamentos automáticos, achando que você vai ganhar na próxima aposta, é a mesma coisa que você estiver dirigindo num caminho conhecido, ou no teu caminho de casa, ou em um caminho que é muito habitual para você. Você nem pensa muito, você só vai dirigindo no piloto automático. E esse é o grande problema, é aí que você erra. Então presta atenção que eu vou te dar um exemplo claro de quando você está nesse piloto automático com o botão vermelho do vício ativado. Você tem uma briga, você tem uma frustração, você tem um estresse, você tem qualquer pico de ansiedade e naturalmente o teu primeiro pensamento que vem na tua cabeça é: vou apostar para relaxar, vou apostar para me distrair. Aí, quando acontece isso, é o piloto automático, é você dirigindo no automático, são pensamentos automáticos, é você com o botão vermelho ativado de novo. Ou seja, é por essas e outras que eu digo e repito várias vezes. Só força de vontade não adianta, não é o suficiente. Basta uma briga com um amigo, basta uma frustração, basta uma partida de futebol, basta uma propaganda de uma odd de uma casa de aposta, basta uma cobrança do banco, basta um e-mail com bônus de uma casa de aposta que tá lá você de novo apostando. É mais uma vez o botão vermelho do vício ativado. E é por isso, meu amigo, que você precisa de ferramentas. Ferramentas que te ajudam de forma real a sair do vício. Ferramentas que já foram aplicadas em centenas de pessoas, testadas e comprovadas cientificamente. Ferramentas que vão te ajudar a dar um passo longe do vício e ativar de uma vez por todas o botão verde na tua vida. Ferramentas que vão ajudar você a encontrar uma nova rota, um novo caminho e que vão ajudar você a criar um escudo anti-recaída. Então,
Respira fundo, porque na próxima aula eu vou te apresentar essas ferramentas. Ferramentas como o escudo anti-recaída, que eu acabei de falar para você. Ferramentas como o baralho da consciência, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Ferramentas como o mapa das rotas alternativas e ferramentas como a sentinela do impulso, que é extremamente eficaz. Na próxima aula, na aula 2, eu vou te apresentar essas ferramentas. Tenho certeza que você vai gostar. Ou seja, na aula 2, você vai conhecer o caminho para sair do botão vermelho e chegar até o botão verde. O caminho que faz você sair do botão vermelho para o botão verde, que quebra de uma vez por todas o ciclo do vício na tua vida. E agora eu quero compartilhar com você um pouco da minha abordagem teórica, um pouco da minha linha teórica, da minha especialização dentro da psicologia. Agora eu quero falar para você sobre a Gestalt terapia. Na Gestalt terapia nós falamos muito sobre figura e fundo. Basicamente nós falamos muito sobre o que é perceptível, o que a pessoa presta atenção, o que é figura na vida dela e o que é fundo, o que a pessoa deixa para trás na vida dela. Na ciência, na Gestalt terapia, aplicado no comportamento humano, na psicologia, nós prestamos muita atenção nisso. Na figura, o que é perceptível, e no fundo, do que não é perceptível. Um belo exemplo dessa teoria e do que é figura e fundo está no livro Escarafunchando Fritz, Dentro e Fora da Lata de Lixo. É um nome diferente, mas é um livro muito bom, onde Fritz falou sobre os principais pilares da Gestalt terapia. Eu gosto muito, li muito esse livro na faculdade e na minha especialização. Ele fala sobre figura e fundo e os principais pilares da Gestalt terapia. E eu sei que talvez você pode estar estranhando o que tem a ver figura e fundo, Gestalt terapia com o vício. Calma que eu vou explicar para você. Calma. Bom, para dar um exemplo um pouco mais didático para você entender o que é figura e fundo na ciência, na Gestalt terapia, imagine uma mulher que acha que está grávida. Ela acha que está grávida e ela faz sempre o mesmo caminho de casa para o trabalho. E ela nunca prestou atenção em nada diferente nesse caminho. A partir do momento que ela acha que ela está desconfiando que ela está grávida, ela começa a ver carrinho de bebê na rua, ela começa a ver criança brincando, ela começa a ver roupa de criança nas vitrines. Por quê? Porque esse assunto virou figura para ela. A mesma regra se aplica quando você escolhe o modelo de um carro que você vai comprar. Nossa, eu vou comprar um carro novo, vou comprar um carro diferente. Escolhe o modelo. A partir desse momento, você começa a perceber que tem vários desse modelo de carro na rua. Por quê? Porque isso virou figura para você. Deu para entender? No vício em apostas também existe figura e fundo. Ou seja, quando você está viciado, quando você está com o teu botão vermelho do vício ativado, você começa a prestar atenção em tudo que é relacionado a apostas. Vou dar um exemplo para você. Se você aposta em apostas esportivas, você não consegue assistir uma partida de futebol, porque você já vai pensar na aposta. Se você está vendo um influenciador, você já vai prestar atenção na propaganda que ele vai fazer de aposta. Se você pega um dinheiro digital na tua conta, você já pensa em quanto que você pode faturar com aquele dinheiro, ou você já pensa em apostar. Porque isso é figura para você, porque o vício é figura na tua vida e não é fundo. Deu para você entender? Então, na Gestalt terapia, figura e fundo é o que é figura para você agora. É o vício? O vício é figura para você ou é fundo? A tua família é figura ou fundo nesse momento para você? O que é prioridade para você na tua vida? Deixa nos comentários que eu quero ler o teu comentário. Mas agora, meu caro, quando você faz o caminho inverso, quando você desativa o botão vermelho e faz o caminho do botão verde, você muda o que é figura e fundo na tua vida. Você muda o que é foco na tua vida. Você literalmente começa a colocar a tua família, o teu trabalho, a tua saúde mental como figura e não fundo. E o vício começa a ser fundo. Então, eu convido você, ao longo dessas 3 aulas, a entender como fazer esse caminho de fazer a tua família, você, a tua saúde mental virar figura na tua vida e não fundo. Você entender como é o caminho de desativar de uma vez por todas o botão vermelho e ativar o botão verde na tua vida. E agora, se você chegou até aqui, eu convido você para fazer uma reflexão comigo. Quando foi a última vez que você pensou, é só mais uma aposta? E essa só mais uma aposta virou 5 horas na frente da tela. Segunda pergunta que eu quero te fazer. Quantos dias você ficou sem apostar no último mês? E terceira e última pergunta que eu trago para você nessa aula. Qual foi o custo dessa última recaída? Qual foi o custo emocional, financeiro, quanto você perdeu, e familiar? Qual foi o custo da tua última recaída? E se você respondeu essas perguntas na tua cabeça e a resposta doeu na tua cabeça, doeu no teu coração, esse é um sinal que você está com o botão vermelho ligado. Esse é o sinal que você está no ciclo do vício. Esse é o sinal que você está viciado com o botão vermelho ativado. E se está doendo, se dói pensar em tudo que você perdeu, é sinal que você ainda tem consciência. Então,
Use a tua consciência para sair do botão vermelho para o botão verde. Use a tua consciência para fazer a tua família virar figura na tua vida. Use a tua consciência para você sair de uma vez por todas do ciclo do vício e recuperar o controle sobre sua vida. E principalmente, use a tua dor como alavanca para te alavancar, não como uma sentença, não como um ponto final na tua vida. Nós aprendemos muito na aula de hoje. Então, deixa eu te lembrar algumas coisas importantes que aprendemos até aqui. Você chegou até aqui porque você está cansado. Cansado de prometer que vai parar, cansado de prometer que não vai recair, cansado de perder dinheiro, cansado de ver a tua vida escorrendo pelas tuas mãos. E hoje eu falei para você sobre os 3 erros que te mantêm no ciclo do vício. O primeiro erro é tentar pagar as dívidas antes de se tratar. Isso parece até uma coisa nobre, isso parece uma coisa certa, mas é a mesma coisa do que pintar uma parede cheia de infiltração. Vai aparecer as marcas de água, não vai adiantar, você precisa primeiro resolver o vazamento, ou seja, você precisa primeiro tratar o teu vício. O segundo erro é tentar parar aos poucos, e apostando um pouquinho, achando que você vai conseguir controlar o teu vício. É um erro muito grande, muitas pessoas acham que vão controlar, acham que vão diminuir e seguem apostando. Isso não acontece. Por quê? Porque você está alimentando o ciclo do vício, você está neurologicamente alimentando o teu vício. É o mesmo que tentar apagar o fogo colocando mais gasolina. Não vai funcionar, vai virar um grande incêndio, um incêndio do vício na tua vida. Terceiro erro que eu trouxe para você nessa aula, achar que só a força de vontade basta, achar que com força de vontade você vai conseguir sair do teu vício. Isso não funciona. Expliquei para você por A mais B ao longo dessa aula que o vício tem inúmeras respostas neurológicas e provavelmente se você tentar sair do vício sozinho, você vai se frustrar. Ou seja, achar que você vai tentar parar de apostar sozinho não vai funcionar. É como a terapia cognitivo-comportamental explica. Pensamento automático gera impulso, você fica com impulsividade e gera comportamento. Ou seja, você fica com vontade de apostar, você sente impulsividade e você vai lá e aposta. Não vai funcionar. Então pare de achar que você vai conseguir parar de apostar sozinho. Então, deixa eu reforçar mais uma coisa que talvez tenha sido a grande virada de chave dessa aula. O botão vermelho e o botão verde. O botão vermelho é o modo de sobrevivência do teu cérebro, onde tudo gira em torno da ansiedade e da urgência das apostas. E o mais difícil é o seguinte, o que eu acabei de te falar. Você não desliga esse botão vermelho só com a força de vontade. Porque ele age no automático, sem pedir a tua autorização. É neurológico. Já o botão verde, ele só liga quando você aprende a cuidar de você usando as ferramentas certas e mudando o teu comportamento. Essa explicação que eu trouxe hoje para você aqui nessa aula é diferente de tudo que você já viu até aqui. Por quê? Porque isso é ciência, porque isso é psicologia baseada em evidências. São anos trabalhando, atendendo pacientes viciados em apostas e estruturando tudo o que eu trouxe para você aqui hoje. Então, está na hora de dar uma cartada final nos seus problemas. Presta atenção porque na próxima aula nós vamos dar um passo crucial. Na próxima aula nós vamos descobrir em qual nível do vício você se encontra. Já imaginou que coisa boa saber em qual nível do vício você está? Então, presta atenção. O quanto antes você descobrir em qual estágio do vício você está, antes você vai saber como aplicar a estratégia certa para sair do vício. Sim, porque para você sair do teu vício, além de conhecer o teu vício, como eu já falei, você tem que usar as ferramentas certas com a estratégia certa. E você vai entender um pouco mais sobre isso na aula 2. Deixa eu contar uma coisa para você. A maioria das pessoas que se afundam no vício não percebe que estão entrando no vício. A hora que percebe já é tarde demais. Então, você vai perceber em qual estágio do vício você está para você ter mais clareza. Na próxima aula, você vai entender se você está no nível 1 do vício, do jogador casual em alerta, no nível 2, jogador compulsivo intermitente, ou até mesmo no nível 3, jogador completamente dominado pelo vício. Mas você vai conseguir identificar isso na próxima aula. Porque saber o teu nível é um fator fundamental para saber como começar, porque cada nível do vício exige uma estratégia diferente. Então presta atenção agora que eu vou enviar um presente para você. Nesse exato momento, a minha equipe está enviando no nosso grupo do WhatsApp o caderno de ativação. No caderno de ativação vai ter um questionário que vai te ajudar a ativar o botão verde na tua vida. Então, vai no nosso grupo do WhatsApp, pega o nosso caderno de ativação e as tuas respostas, a tua atividade que eu tô passando aqui, vai ser o teu primeiro compromisso para dar a mudança, a virada de chave na tua vida, para ativar o tão sonhado botão verde. Preencha todas essas respostas antes da aula 2 e já chegaremos com o resultado na mão. E se você quer receber esse presente, se você quer receber esse caderno de ativação e você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, faz o seguinte, clica no primeiro link da bio. A minha equipe deixou aqui, ó, no primeiro link da bio, o nosso grupo do WhatsApp.
Clica no grupo do WhatsApp, entra no nosso grupo do WhatsApp, que lá você vai receber o caderno de ativação. E é claro, responda as perguntas, porque na próxima aula nós vamos ver o resultado. Independente do teu diagnóstico, independente em qual nível do vício você está, a boa notícia é que existe uma saída e existe um caminho. Sempre tem como sair. E o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é a mudança de comportamento. O primeiro passo é ativar o botão verde. O botão verde é quando você coloca a tua saúde mental antes do boleto. Verde é quando você não coloca as dívidas na frente do teu tratamento. Verde, o botão verde é quando você entende que você precisa se tratar, você aceita ajuda e você muda literalmente o rumo da tua vida e vira autor da tua própria história. Talvez você já tenha tentado parar sozinho, aos poucos. Talvez você já tenha prometido na virada do mês, eu vou parar de apostar. Mas agora chegou a hora, de uma vez por todas, de vencer o vício e retomar o controle da tua vida. Você já deu o primeiro passo para mudar de vida e para retomar o controle da sua vida. O primeiro passo é estar aqui e agora me ouvindo. E o segundo passo é estar presente na nossa segunda aula, onde eu vou te apresentar as ferramentas práticas para você se libertar do vício. Então, meu caro, vamos com tudo mudar a tua realidade nesse exato momento. Presta atenção no nosso grupo do WhatsApp, clica no link aqui na descrição, que a minha equipe está mandando para você o nosso caderno de ativação. Responda todas as perguntas do caderno de ativação. E outra coisa, vamos ver se você está motivado para sair do vício, vamos ver se você vai fazer diferente, vamos ver se você vai ter uma mudança de comportamento. Quero te fazer um convite agora. Vá lá no meu último post do Instagram, meu Instagram é Leonardo F. Teixeira, vá lá no último post e coloque hashtag Ativei Verde. Vamos lá, todos juntos no último post do Instagram, hashtag Ativei Verde. Eu vou ler o teu comentário e a hora que eu ler o teu comentário lá, hashtag Ativei Verde, eu vou ter certeza que você está focado para mudar a tua realidade. Cada minuto rumo ao botão vermelho aprofunda o abismo. Cada atitude pro botão verde reconstrói a tua liberdade. Então, marca na tua agenda, reserva o teu horário. Quarta-feira nós temos um encontro marcado para a aula 2, rumo ao botão verde. Você não é louco, você não é fraco e você não está sozinho. Você só não tinha as ferramentas certas. As ferramentas certas chegam na próxima aula. Até lá, nos vemos lá, hein?